Gente, vamos falar agora um pouco sobre a diferença entre a cartilagem alar e o torus digital. Torus digital, que a gente fala, é aquele coxinha, aquela almofada que fica ou ali no membro torácico ou no membro pélvico. Se for no membro torácico, a gente vai chamar de torus palmar. Se for no membro pélvico, a gente vai chamar de torus plantar, tudo bem? Mas ambos são torus digitais, que são pequenos coxins que estão no dígito. Então, para começar, vamos falar da cartilagem alar da terceira falange. Eu sei que eu já mostrei uma foto dela, mas é sempre bom a gente aprofundar um pouco mais. Então, a cartilagem alar da terceira falange, ela forma a silhueta dorsal, um pouco acima da coroa do casco, que é essa daqui, ó, coroa do casco é essa linha daqui, ó. Essa linha aqui é a coroa do casco. Deixa eu dar um zoom. Ela forma a silhueta dorsal acima da coroa do casco. Então essa silhueta aqui, ó, dorsal, tanto lateralmente quanto medialmente. Então essa daqui é a cartilagem alar. Ela ocupa mais ou menos esse espaço aqui, ó. Cartilagem alar. Ok? Então se a gente vê em outra figura, essa daqui, por exemplo, ó, aqui a gente consegue ver a terceira falange, a cartilagem alar, ela estaria situada aqui, ó. Eu comentei com vocês no outro vídeo que a cartilagem alar ela se fixa aqui, ela fica fixada aqui nos processos palmares. Então ela está inserida aqui nos processos palmares e ela é delimitada dorsalmente, lembrando que dorsal é em direção a essa direção, na verdade. Então ela é limitada dorsalmente pelo ligamento colateral, lateral da articulação interfalângica distal, ou colateral lateral ou colateral medial, ok? Então aqui em azul a gente está vendo a cartilagem alar, em verde o ligamento colateral lateral ou ligamento colateral medial da articulação interfalângica distal. Então vamos pensar agora na função dessa cartilagem. A função da cartilagem alar é direcionar o impacto, direcionar a força em sentido ao processo palmar. Então, quando o processo palmar recebe a força, quando o animal pisa, principalmente na fase do apoio, ele pisa no chão, quando o animal pisa, a cartilagem alar recebe essa força, recebe esse impacto e direciona para o processo palmar. O processo palmar, por sua vez, apesar dele ser ósseo, ele tem uma certa mobilidade. Ele se movimenta em cerca de 1%. Ou seja, você lembra que eu falei para vocês que a terceira falange é um dos ossos mais rígidos que a gente tem no corpo, que o animal tem no corpo, na verdade? Então, e eu falei para vocês que a parte mais rígida é o mais dorsal e quando vai indo para palmar, ele vai ficando mais maleável. Pois bem, então a parte mais maleável dele é aqui onde se encontram os processos palmares. Recebe essa força e o processo palmar faz esse movimento e volta. Esse movimento de abrir e fechar faz com que absorva o impacto e diminua o impacto que esse animal vai receber proximalmente. Então, a função da cartilagem alar é direcionar o impacto para o processo palmar e o processo palmar, por sua vez, vai absorver esse impacto. Ponto. Isso é a função dele. Só que existem problemas associados à cartilagem alar. A cartilagem alar ela pode se calcificar. Podem aparecer alguns pontos de calcificação, que pode ser bilateral ou unilateral. E essa calcificação a gente pode classificar em grau 1, quando é pouco calcificado, até grau 5, quando ela está completamente calcificada. O problema dela se calcificar é porque ela perde a flexibilidade. Então, ela diminui a flexibilidade tanto da cartilagem alar quanto diminui a flexibilidade do processo palmar, porque eles estão inseridos um no outro, né? E quando perde essa flexibilidade, acaba ocorrendo a fratura do processo palmar. Principalmente quando você tem uma calcificação de
grau 3 para cima. Então, se você for fazer um exame de compra de um animal, vai comprar um animal, vai fazer um exame de compra para ver se ele está apto para o exercício físico, apto para o trabalho. Então, você vai comprar um cavalo, a primeira coisa que faz no exame de compra é um raio-x dos membros. Quando você faz um raio-x do membro, você pode ver a calcificação dessa cartilagem. Ah, mas o animal não podia estar claudicando antes? Não, não necessariamente. A calcificação da cartilagem alar não gera dor e não gera claudicação. Então ela é subclínica, ela não tem, o animal não sente isso. Só que quando você tira o raio-x, você vê que ela está calcificada grau 3 para cima, grau 3, 4 ou 5. Quando você vê esse tipo de calcificação, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma investigação do ligamento colateral lateral ou ligamento colateral medial da interfalângica distal. Por quê? Quando você tem a perda da flexibilidade do processo palmar, todo o impacto que esse animal recebeu no apoio vai ser direcionado para o ligamento colateral. Então é muito comum, vários estudos mostram isso, que é muito comum você ter uma desmopatia. O que é desmopatia? Desmo é ligamento. Patia é doença, alteração. Então vários estudos mostram que numa calcificação acima de grau 3 da cartilagem alar, é muito comum você ter uma desmopatia do ligamento colateral, lateral ou medial. Porque esse ligamento agora ele vai receber todo o impacto gerado pelo apoio no solo. Tudo bem? Entenderam a importância da cartilagem alar? Quando a gente pega um desenho que nem esse daqui, ó, deixa eu pegar essa foto aqui, ó. Diminuir o zoom. Aqui a gente consegue ver os processos palmares. Processo palmar proximal e processo palmar distal. Quando você tem quando você tem a cartilagem alar aqui, ó, a cartilagem alar abraça esses processos. Abraça aqui também, ó. Quando ela recebe o impacto, ela transfere para o processo palmar e o processo palmar faz esse movimento aqui, ó. O processo palmar faz esse movimento aqui, ó, de abertura. Esse movimento de abertura. Ele abre cerca de 1% e fecha. 1% parece pouco, mas na verdade não é pouco. É o suficiente para absorver esse impacto desse animal. Ele recebe cerca de 1% e fecha. Ok? Entenderam isso? E o torus digital. O torus digital é essa estrutura aqui, ó. Eu vou escrever para vocês que ele fica logo distal ao osso sesamoide e palmar aos dígitos. Então, torus digital é essa estrutura aqui, ó. Na maioria dos livros, deixa eu pintar aqui. É muito comum nos livros a gente ler que o torus digital ele serve para absorver o impacto. Só que, na verdade, quando você vai fazer uma análise mais funcional dessas estruturas, se você pegar um animal que nem esse, cortar o membro e deixar ele fresco, e você apertar o torus digital, você vai ver que ele se desloca, ele se altera com uma quantidade muito pequena de força. Você consegue fazer essa alteração do seu comprimento com o dedo. Só que você imagina, você consegue fazer, consegue ver que esse torus é maleável. Imagina um equino que pesa 600 quilos. Então, quando o equino pisa, esse torus ele deveria se comprimir por completo. E se você tem uma coisa que se deforma muito, ela acaba não produzindo, ela acaba não absorvendo o impacto, porque ela é igual você pisar numa espuma muito macia, ela não absorve o seu impacto, porque ela consegue com força muito pequena fazer essa movimentação. Então, na verdade, a função dela, pelo menos a linha que eu acredito, que eu vejo outros pesquisadores escrevendo também, a principal função do torus digital não é de absorver impacto. A função dele é de propriocepção. A função do torus é de propriocepção. O que é propriocepção?
Próprio significa eu mesmo, é a minha vontade própria. Cepção é a percepção. Então, propriocepção é a percepção de como as estruturas estão sem você estar olhando para ele, sem você estar ouvindo a estrutura. Então, se você sabe qual é a posição do seu pé agora, você sabe ela, mesmo sem olhar o seu pé, você sabe isso porque você tem o envolvimento proprioceptivo. Então, você sabe qual é a posição do seu pé porque você tem receptores ali que te informam a posição dele. Então, o torus digital ele tem função principal de propriocepção. A propriocepção ela vai servir para corrigir uma má posição, ela vai servir para corrigir o movimento, ok? Então, isso, quando você corrige o movimento, corrige um desnível, você evita uma lesão dessa forma. E ele é repleto de receptores proprioceptivos. Já o processo palmar, ele não se desloca com tanta facilidade. Você precisa ali de 300, 200, 300 quilos para ele se deslocar um pouquinho. Então, se você pensar no animal que pesa 600 quilos, e quando ele impacta o chão, ele ainda está em movimento, aquele peso é muito maior, ele não pode se deslocar com tão pouca massa. Ele tem que ser mais rígido, ele tem que se deslocar só quando aplica uma força muito grande. Entenderam a diferença? Entenderam então a diferença da cartilagem alar, que é principalmente para absorver impacto, e do torus digital, que tem uma função principal de propriocepção. Tanto é que abaixo, distal ao torus digital, a gente vê já no casco uma região chamada região da ranilha, que fica na sola dela, é uma parte triangular. Depois vocês podem olhar, a gente vai aprender também no final. Região da ranilha. Essa região da ranilha fica imediatamente em contato com o torus digital. E ela é extremamente macia. Ela é extremamente macia. Você consegue fazer o afundamento dela com o seu dígito. E ela tem que ser extremamente macia para ter essa percepção das terminações proprioceptivas. Então ali, se a gente tem terminar, é igual a gente usar uma luva muito grossa e passar a mão na lixa. A gente não vai sentir a lixa. Mas se a gente usar uma luva bem fininha e passar a mão, a gente vai passar a sentir. Por isso que a ranilha é tão macia, porque ela está em contato direto com o torus, ok? Então vamos finalizar aqui a parte de cartilagem alar e de torus digital. Até a próxima.